Deus é uma hipótese desnecessária para a ciência. Este é um argumento muito importante, porque é um argumento que é usado na modernidade e na contemporaneidade. Nós não precisamos de Deus. Para que Deus? A gente já pode explicar o mundo sem Deus. Logo, basta as explicações naturais e culturais. Aqui, pessoal, estou me valendo muito da síntese que o Peter Kreeft fez da Suma Teológica. The Summa of the Summa. Está na bibliografia de vocês. E a grande vantagem é que ele explica de forma muito direta e faz algumas comparações sempre analógicas. Acabei de explicar o que é analogia para vocês. Entre a Suma e a filosofia contemporânea. E isso é muito interessante. O argumento, no fundo, é esse naturalista positivista. Para que você precisa da hipótese de Deus, que é altamente problemática, se a gente já consegue explicar o mundo? Pronto. Quer entender o mundo? Tem a sociologia, tem a psicologia, tem a antropologia, tem a economia, tem a ciência política, tem o direito, tem a medicina, tem a biologia, tem a zoologia. Ora, se você... E o naturalista, ele se satisfaz. Aí você pergunta para o naturalista, o que acontece com a morte? A morte é o fim. A morte é o fim do... Você tem um conceito médico e jurídico de morte cerebral, de morte encefálica. A morte é o fim dos movimentos do corpo, é o fim da respiração, é o fim da cadeia neurológica. Pronto. O corpo perde a sua organização material, natural. Você para de pensar, para de falar, para de sentir, para de digerir, para de salivar, para de... Pronto, morreu. E o corpo? O corpo é um cadáver, é um pedaço de carne. Faz o que com ele? Faz o que quiser, pode queimar, pode enterrar, pode... Ele vai se... É um corpo orgânico, vai perder a sua... Pronto. Então, o naturalismo é um materialismo que dispensa as causas metafísicas. Sobretudo a causa final. Por que a gente nasceu? Olha, essa pergunta não tem resposta. Sei lá porque você nasceu porque você quiser. E aí vem um componente existencialista e afirmação da liberdade. Você nasceu para ser livre, você nasceu para se afirmar, você nasceu porque você tem dignidade racional e você faz o que você quiser. E basta. Então basta essa filosofia e basta a ciência natural para a gente explicar o mundo. Aí você tem o darwinismo, que a gente vai estudar, o liberalismo, uma série de explicações que a gente pode considerar ideológicas, porque capengas, porque incompletas, porque heréticas no sentido de não explicarem tudo. Por isso eu gosto muito do Pascal. Porque o Pascal sabia de tudo isso e falava, tudo isso é frescura, tudo isso é bobagem. O que importa é saber por que a gente nasceu e por onde a gente vai depois daqui. É isso que o religioso está preocupado. Por que a gente nasceu e o que vai acontecer com a nossa morte. Ou seja, sem uma explicação de vocação e de ressurreição, não tem nenhum sentido religioso a vida. E o materialista vai dizer, não tem mesmo. Não tem sentido religioso. E daí? Por que você quer sentido religioso? O sentido religioso só era procurado por uma sociedade primitiva que não tinha conhecimento das causas materiais, das causas formais, das causas eficientes. Nós, modernos, temos conhecimento das causas materiais, aquilo de que as coisas são feitas, das causas formais, o modo como elas são feitas, das causas eficientes, o que as deflagra. Portanto, nós estamos desincumbidos das causas finais. Nós não precisamos entender por que nós nascemos e nem para onde nós vamos depois da morte. Aliás, nós não precisamos especular se a alma é imortal. A alma pode ser imortal. Não dá para provar que ela não é imortal. Há quem diga que ela é imortal. E muitos tentam demonstrar a imortalidade na alma. Começava Platão, no Fédon. Um dos elementos da filosofia da religião é demonstrar a imortalidade da alma. Como sendo imaterial, como sendo capaz de infinito, como sendo capaz de conceber o eterno. Nada que não seja eterno pode conceber alguma coisa eterna. Nada que não seja imaterial pode conceber alguma coisa imaterial. Quando Heráclito de Éfeso, grande filósofo, disse procurarás os limites da alma e não os encontrarás, é porque ele percebe que a alma é infinita. Me dê o limite do que eu posso pensar. Me diga, você só pode pensar até aqui. Aqui é a janela, você não pode passar.
Aqui é o fim do mundo. Acabou. Não pode passar daqui. Não, isso é possível se você tiver corpo. O corpo é altamente limitado. A matéria é limitada. Eu posso falar pra minha filha, a gente vai ler história até as 8 da noite. E aí, a partir das 8 da noite você não pode mais sair do quarto. Pronto. O corpo dela tá preso dentro do quarto. E o horário foi delimitado. E a alma dela? Eu posso falar, filha, você não pode pensar e você não pode imaginar além de 9 planetas. Você só pode pensar 9 planetas. É possível de estabelecer esse limite? É claro que não. Ela pode pensar 900 trilhões, sexalhões, mais um. E depois, mais um, mais um, mais um. Quando Aristóteles define o infinito com a possibilidade de acrescentar uma unidade a todo número, ele concebe que o pensamento não tem limites. Qualquer número que você pensar, eu posso colocar mais um. Não é verdade? Ah, mas e o 947 sexalhões, 897 mil? Mais um. Mais um. Mais um. Então, o infinito é a possibilidade inexaurível, inesgotável de pensamento numérico, de pensamento matemático. E, agora, pensamento matemático é o mais básico, é o mais elementar. Olha o Gabi aí. E a música? Como é que eu posso imaginar infinitas combinações para além das possibilidades matemáticas? Se você calculasse assim, são 7 notas, tem os acidentes, e você faz um cálculo de quantas melodias são possíveis, quantas combinações são possíveis em cada coisa, você chegaria a um número matematicamente limitado. Acontece que a música não é limitada. Não dá para dizer assim, olha, eu vou fazer todas as músicas possíveis e encerrar. Por quê? Porque tem um componente infinitamente qualitativo e não só numericamente limitado. Tudo que é numérico, em tese, é limitado. Então, em tese, haveria combinações limitadas dos números. Em tese, haveria combinações limitadas das palavras. Acontece que quantas palavras existem? Infinitas. Um poeta é quem cria a palavra. Um músico é quem cria novos sons e novas combinações infinitas de sons. Porque para cada novo acorde, cada nova nota, é uma nova possibilidade de combiná-las. Então eu acho maravilhoso, eu fico pasmo, porque é uma coisa que eu não sei fazer, quando você diz assim, essa sonata de Beethoven é uma citação de uma sonata do Mozart. Como assim? Ele está inspirado, é como se fosse um verso parecido, um movimento parecido, ele vai do sol para o si, deste modo aqui. Aí o professor vai e te mostra, você fala, realmente. Só que depois ele vai para cá. E o Mozart foi para lá. Na obra de arte é assim também. O Caravaggio citou um pé. O pé é parecido ali, ele pegou o pé e copiou. Só que a diferença é que o pé está em outra perna, a perna está em outro membro, o corpo está em... Né? Os olhares da Virgem do Caravaggio são uma citação dos olhares de um menino Jesus de Michelangelo. Estão entendendo? Só que uma é mulher adulta, o outro é menininho, bebê. Mas os olhos são os mesmos. Então um gênio cria um olho de menino, o outro gênio cria um olho de mulher, mesmo olho. Os nossos olhos são iguais, biologicamente, mas os nossos olhares são diferentes. Sabe o que eu fico impressionado? Né? Hoje eu dei aula para Maria. É que não é a maturidade apenas intelectual, moral que surge. Existe uma maturidade psicológica dos afetos, o modo como ela se exprime, o modo como ela chora, o olhar dela está mais complexo. O olhar dela está mais rico, está mais profundo. Né? Se eu fosse um pintor, se eu fosse um poeta, se eu fosse um músico, eu faria obras de arte para tentar descrever tudo isso. Então veja, a arte é um aspecto da realidade altamente transcendente que comprova um elemento inexaurível e indescritível da realidade. E é por isso que os modernos, ao tentar reduzir tudo à matéria, não conseguem explicar a arte. E nem a psicologia humana. Porque tanto a arte quanto a psicologia humana, elas estão marcadas por esse mistério. E o mistério aqui não é só aquilo que nós não podemos compreender e aqui nós temos que atribuir uma causa transcendente. Não é só isso. É aquilo que racionalmente nós reconhecemos como ilimitado e como incomparável.
e como incomparável. Isto quer dizer que não há uma categoria universal na qual nós podemos subsumir ou enfechar determinada experiência. Tá? E quando a gente fala assim, música, a gente pensa numa unidade, a gente fala sonata, é uma forma específica de música. Tá? Agora, se você vê o modo como cada um faz música, o modo como cada um faz sonata, é muito diferente. Tá?